Aqueles que tiveram aqui no último culto da virada, ouviram eu falar a respeito de que eu gostaria de trazer a lembrança, quero trazer a lembrança aquilo que pode me dar esperança. Eu queria que vocês encarassem aquela palavra que eu vou trazer hoje, quase que como uma continuação, mesmo sentido. Por que eu estou falando isso? Semana passada eu assisti um filme do Adam McKay intitulado Não Olhe para Cima. Vocês vão ver um spoiler aqui, tá? Ou seja, vou estragar. O significado é esse, eu vou estragar. No filme, tudo começa quando Randall, que é interpretado por Leonardo DiCaprio, e a Kate, que é interpretado por Jennifer Lawrence, fazem uma descoberta surpreendente. Um cometa orbitando no sistema solar que está em rota de colisão direta com a Terra. Com a ajuda de outro cientista, vivido por Robert Morgan, Kate e Randall embarcam numa tour pela mídia que os leva ao escritório da presidente dos Estados Unidos, vivida pela Meryl Streep Orlean, e de um filho chamado Jason, que é o Jonah Hill que interpreta ele. Eles têm apenas 6 meses até o impacto. Durante esse período, eles terão que gerenciar um ciclo de notícias de 24 horas e ganhar a atenção do público obcecado pelas mídias sociais. Tudo antes que seja tarde demais. O fato é que o relógio está correndo e a pergunta é: o que será necessário para que todos apenas olhem para cima? O título do filme é Não Olhe para Cima. Não Olhe para Cima é uma sátira que mostra uma sociedade absolutamente ridícula. O melhor exemplo disso vem dos programas que apresentam temas fúteis, e é retratado lá. Da preocupação muitas vezes de fofoca, do tipo quem traiu quem largou quem. Aquelas coisas que eu acho que vocês estão careca de saber, que tomam conta inclusive da mídia social, não é nada de novidade para nós. Já quase na reta final, nós testemunhamos no filme 2 comícios. Um liderado pela presidente, interpretada pela Meryl Streep, que quer convencer o povo americano de que o cometa não é uma ameaça, pois está tudo sob controle. Enquanto o outro, temos o cientista representado pelo Lawrence e o DiCaprio, que querem levar a verdade para o povo americano. E ambas as frentes parecem mais com uma festa. É um tipo de um espetáculo bem menos interessado em expor fatos e mais ligado ao lado dos negócios, lado midiático, envolvendo o fim do mundo. Tem uma cena, inclusive, de Ariana Grande, aparece no show interpretando uma música que retrata esse fim, né? E a gente vê o apelo midiático e o show pelo show, pura e simplesmente. Agora, esse filme só me chamou a atenção mesmo em razão de uma cena, quase no finalzinho, onde os cientistas, a família, estão realizando uma ceia, já com a destruição do planeta começando, e de repente o DiCaprio diz que nem ele nem a família são religiosos, mas nessa hora deveria ser dito um amém. Nesse momento a sua esposa intervém na fala e diz assim: não olhe para mim, eu não sei nada dessas coisas. E daí quando um jovem diz, deixa comigo, um jovem, Timothy Chalamet, ele interpreta Yuli, e dirige uma oração a Deus, mas não é uma oração de arrependimento, não é uma oração de confissão, é pura e simplesmente uma oração de Deus. E isso me fez lembrar quanto da semelhança com aquilo que estamos vivendo, e da dificuldade que há em mostrar, em anunciar, e de fato as pessoas se convencerem de algo visível.
Basta olhar para o lado, basta olhar para cima, basta olhar para os acontecimentos, basta nós olharmos para tudo e vermos que Jesus está voltando. E as pessoas estão demorando para entender isso, que Jesus está voltando, sabe? E as pessoas estão embrulhadas nesse contexto mesmo, sabe? Esse contexto midiático, esse contexto de que o que importa é o que as pessoas acham que eu sou e não o que eu sou. O que mais importa é a minha foto no Instagram, é minha capa de Facebook. O que mais importa é o que os outros vão dizer de mim. Isso é uma coisa que tem tomado conta. A gente vê que nós tivemos um Natal, devido às circunstâncias inclusive, e uma virada de ano, em que tudo deu-se pelo celular. Os cumprimentos, as festas, os rojões, sabe? Muito pouco o olhar entrelaçado na mesa, um abraço apertado, muito pouco nós vivemos disso. E isso me levou a um texto, Salmo 121, eu quero ler só 2 versículos com vocês. Salmo 121 começa assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos orar? Senhor, fale conosco essa noite, Pai. Que as palavras que saiam dos meus lábios não sejam de persuasão humana, mas vinda do teu trono. E frutifique a 30, 60, 100 por 1. Nós oramos em nome de Jesus. Amados, em 1 João 5,19, a palavra nos aponta que somos de Deus e o que mundo jaz do maligno. Assim sendo, o maligno pode usar circunstâncias, não com um poder absoluto, mas circunstância, porque o poder absoluto está todo na mão de Deus e Ele nunca perdeu. Fato é que nós somos chamados para viver acima das circunstâncias e ter os nossos olhos o tempo todo no Senhor. A Bíblia nos relata que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Já Jesus, por sua vez, veio para nos dar vida, e vida em abundância. O fato é que o diabo vive tentando roubar. Ele fica roubando a nossa saúde, ele vive tentando roubar o nosso dinheiro, a nossa família, de cada um de nós, pois ele não quer que ninguém seja feliz sob as bênçãos de Deus. Mas o fato é que o diabo não está tão preocupado com estas coisas, com esses objetivos. Elas não são o verdadeiro alvo de Satanás. O que ele verdadeiramente quer roubar é a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. Queridos, preste atenção. Em 1 João 5,4, nos é apontado que o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Este é o seu fim. O seu grande objetivo, Satanás quer roubar a nossa fé, roubar aquilo que nos torna vencedores, mas roubar saúde, dinheiro, família, são meios que ele utiliza para alcançar o objetivo principal, que é roubar a fé. O objetivo principal não é atacar a tua família. O objetivo principal dele não é atacar a tua saúde. O objetivo principal não é acabar com as tuas finanças. O objetivo principal é destruir o teu relacionamento com Deus. Esse é o alvo do inferno, destruir o teu relacionamento com o Senhor. Portanto, precisamos aprender a viver olhando para o alto, com os nossos olhos fixos no Senhor o tempo todo, independentemente das circunstâncias da nossa vida. E o processo é ser mais do que vencedor, tem a ver com isso, a você não desviar o olhar. Amado, entendam,
a expressão levanta os meus olhos para os montes, assim como a expressão olhar para o céu, olhar para o alto, olhar para cima, não tem relação pura e simplesmente com aspectos geográficos. Olha, eu tenho que olhar para essa geografia, não, mas é colocar o teu foco, teu olhar no foco correto. É você olhar onde você deve olhar. Infelizmente as pessoas estão com a tendência de viverem olhando somente para as coisas terrenas. Não têm os olhos para Deus. As pessoas desviam o olhar para aquelas coisas do dia a dia, da terra. Pessoas estão cercadas com aquilo que a turma diz como politicamente correto. As pessoas estão com medo do desconforto que o verdadeiro evangelho de Jesus traz. Porque o evangelho do Senhor Jesus nos causa um desconforto. E assim sendo, concordam em fazer adaptações. Como no dizer daqueles que, pasmem, propõem alternativas para reinterpretar a Bíblia. É a nova que a gente está vendo na mídia aí hoje em dia, sabe? Para tornar a Bíblia, inclusive, mais suave, mais light, mais inclusivo. Que bom seria que se a salvação fosse universal. Afinal, Deus é amor. E o que estão forçando a barra é para que as pessoas acreditam que, olha, não importa, Deus é amor, então seja, o que você fizer, está tudo bem, no final Deus vai estender a mão, você entendeu? Sabe, todo mundo vai entrar no céu cantando, quão é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E a gente não sabe que isso não é verdade, mas isso é muito bom de ser pregado. Isso é muito fácil de ser anunciado. Por quê? Porque é isso que os nossos ouvidos querem ouvir. Os nossos ouvidos querem ouvir isso daí. Queridos, temos visto que muitas e muitas pregações praticamente só enfatizam aquilo que é terreno. Quase não se leva as pessoas a olhar para o aspecto celestial. Mas segundo a exortação bíblica, devemos levantar os nossos olhos. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2, diz assim, acompanhem comigo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas aqui na terra. Notem, mandamento da palavra, que vem no imperativo, mantenham o pensamento nas coisas do alto. Não é assim, se der, você pensa nas coisas do alto. Se sobrar um tempinho, na hora vaga, não. Mantenham, isso é um imperativo, é uma ordem que vem do trono de Deus para nós. Mantenham a sua mente cativa às coisas que vêm do Senhor. Amados, em toda a Bíblia nós encontraremos advertências quanto a termos nossos olhos no alto. Entendam, não há nada espiritualmente belo num evangelho que só prega sobre prosperidade financeira, fama, capricho deste mundo, ou como se isso fosse uma espécie de prosperidade bíblica. Mas isso tem rendido muitos seguidores. Tá? A associação, a prosperidade, porque antigamente nós falávamos de prosperidade financeira, não é, Clênis? Hoje em dia o pessoal não prega tanto prosperidade financeira, mas prega sucesso. Ser é o cara, ser é o bacana, ser é o centro das atenções. Notem, prender os nossos olhos no chão, na circunstância, é o grande plano satânico contra nossas vidas. Ao atacar a nossa saúde, famílias, os nossos bens, o que o maligno quer de fato é tirar os nossos olhos do Senhor, fazendo com que olhemos somente para o chão, só aquilo que acontece aqui na terra, só aquilo que acontece no nosso campo de visão, na visão natural. Agora preste atenção, como o Luciano Subirá nos alerta em um dos livros dele, tirar os olhos da terra não significa tirar os pés do chão. Não é isso que eu estou propondo. Entendam, queridos, eu não estou trazendo para vocês uma palavra alienada quanto aos fatos que estão acontecendo. O que eu estou lhes falando é que existe algo muito maior e muito mais importante que tudo isso que está acontecendo.
E a gente tem que entender isso. Vocês já perceberam que hoje tudo é politizado? Vocês já perceberam que tudo hoje é ideologia, né? Até a recente crítica desse filme que citei é uma pretensa oposição dos chamados negacionistas com aqueles que têm mente aberta. Tudo é levado como direita, como esquerda, tudo tem esse sentido, e as famílias estão se destruindo por causa disso. As pessoas estão vivendo como inimigas dentro de uma mesma nação, dentro de uma mesma família. Pessoas de um lado, pessoas do outro, pessoas com pensamento totalmente diferente e não entendendo que quem é de Cristo não é de direita nem de esquerda, é do alto, é diferente. Você entendeu? A gente tem que entender isso. O fato é que existe uma grande batalha espiritual sendo travada. E a batalha espiritual nós travamos usando armas espirituais, né, Paraíba? É assim que a gente faz, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Há um texto na Bíblia que revela a astúcia do inimigo em seus ataques. A palavra revela, que lá em Lucas 13 tem um texto, que num certo sábado, Jesus está na sinagoga, e havia lá uma mulher que um espírito de mantinha encurvada ela por 18 anos. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e ela começou a louvar a Deus. O texto bíblico relata que o principal da sinagoga, aquele que tomava conta, ficou indignado, porque o dia era de sábado. E Jesus respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra o boi ou o jumento no estábulo e leva dali para lhe dar água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria um dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Sabem, queridos, há uma figura aqui nesse texto. Esta mulher vivia olhando somente para o chão. A sua costa era encurvada e impedia de andar olhando para cima. Podemos ver aqui em operação, na vida dessa mulher, o verdadeiro plano maligno de forma figurada. Jesus disse que ela estava numa prisão de Satanás. É esse o termo que Jesus usa. Entenda, o inimigo nos ataca, não nos ataca simplesmente por atacar. Ele tem plano, estratégia para tentar nos derrubar, e devemos nos prevenir contra ele. Que tipo de prisão era essa que Jesus estava mencionando? Não era uma doença e nem um espinho de enfermidade em si, mas que ponto levava essa mulher? Ela não podia olhar para o alto. E isso que o diabo quer. No sentido espiritual, é isso que ele quer, que a gente não olhe para o alto, que tiremos os nossos olhos de Deus. Essa mulher era uma crente da época, pois ela foi chamada como filha de Abraão. Ela não estava em qualquer lugar, ela estava na sinagoga, e mesmo assim não conseguia olhar para o alto. Também vemos, ela estava na sinagoga, na igreja, não tratava de uma pecadora qualquer. Entendam, meus amados, semelhantemente, Satanás tenta nos prender com os olhos no chão, naquilo que nos cerca, naquilo que é aparente, naquilo que nós pura e simplesmente conseguimos olhar com nossos olhos carnais. Mas por que ele nos ataca dessa forma? É porque ele não pode nos arrancar da mão de Deus. Isso é um fato. Jesus mesmo nos falou lá em João 10, 27 e 30, olha só: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. O diabo jamais poderá nos tirar da mão de Jesus. Nunca. Nós temos claro essa promessa do Senhor.
Mas Satanás não desiste fácil. Satanás vai atacar com sua sutileza, com o seu jeitinho. Mas então como Satanás vai agir? Essa é a pergunta. Ele vai fazer com que você se indisponha com o Senhor, fazendo com que voltemos nós mesmos contra Deus, porque então nós seremos descidos dos braços do Senhor e estaremos expostos a tudo que Ele pode fazer. Amados, preste atenção, já falei aqui, no livro de Apocalipse, o Senhor faz menção à doutrina de Balaão, que costumava ensinar Balaque a pôr tropeços diante dos filhos de Israel para que eles pecassem. Isso está lá em Apocalipse 2,14. Se você pegar o livro de Números, tá? A partir do capítulo 22 e for ler, você verá que Balaque contratou Balaão na época, um profeta, para amaldiçoar Israel, pois tinha medo de ser destruído pelo exército israelense na batalha. No caso, se você folhear a Bíblia, você vai olhar os textos sagrados que Deus advertiu Balaão para ele não fazer isso. Mas ele amou o prêmio da injustiça e desobedeceu, ele continuou fazendo isso. No caso, ele não conseguiu, por 4 vezes ele tentou, mas ele não conseguia, ele transformava as palavras de maldição em bênção. Por quê? Porque o Senhor queria abençoar o seu povo. Vendo que nada podia contra o povo, Balaão aconselhou Balaque, rei dos Moabitas, a enviar as mulheres do seu povo ao arraial de israelitas para se prostituírem com eles, então os levassem a adorar os deuses delas. Qual foi o pensamento de Balaão? Ele viu que não havia como tocar no povo, pois eles estavam debaixo da proteção de Deus, e com isso eles não poderiam. Então a única saída seria colocar o povo contra Deus, visto que Deus não abandonaria o seu povo. É quando através do pecado, da prostituição e também da idolatria, o povo afasta do Senhor, então ele ficou vulnerável. A ira do Senhor então se acentuou contra o seu próprio povo, porque a palavra do Senhor diz assim, que a disciplina do Senhor começa dentro da sua própria casa. Então foi uma estratégia, e essa estratégia é a estratégia que ele continua usando até hoje. O que o Balaão não podia fazer contra o povo, fez com que o próprio povo fizesse contra si mesmo. E é isso que tem acontecido. É assim que Satanás tem agido. É exatamente assim que o diabo age até os dias de hoje. Uma vez que ele não pode tirar nós dos braços de Deus, ele lança meios astutos para que nós nos tornemos inimigos de Deus. E basta você não cumprir os preceitos do Senhor, você se tornar inimigo do Senhor, desagradar os olhos do Senhor. Essa é justamente a razão porque Satanás tanto tenta prender os nossos olhos nas coisas materiais, nas contingências, nas circunstâncias da vida, para que quando conseguir tocar nessas, venha a doer tanto na gente, a tal ponto que nós nos indispormos com Cristo, nos indispormos com Deus. Mas na vida daquele que ama o Senhor e tem os olhos nele, o inimigo não consegue tocar. Ele não consegue. Isso nos permite ver que Satanás investe tanto contra o que possuímos, contra os nossos bens, contra a nossa saúde, não porque seja isso que ele queira, mas por ser esse o meio que ele tem de chegar realmente onde ele quer, que é minar a nossa fé e o nosso relacionamento com o Senhor. Qual a vantagem que ele tem de levar um homem de Deus para a UTI, se esse homem de Deus na UTI, nos momentos de lucidez, ele ora por todos que estão na UTI? Vantagem nenhuma. O que ele queria é que esse homem de Deus levado na UTI, blasfemasse contra o Senhor, rompesse o elo de vínculo que tem com o Senhor,
Ou seja, o que ele quer destruir não é a saúde, é o nosso relacionamento, é a nossa fé, porque o que vence o mundo é a nossa fé, o relacionamento que nós temos com o Senhor. Queridos, os ataques mais violentos do inimigo, como aqueles que as pessoas chegaram a ponto de morrer por Cristo, não visavam em tocar nas circunstâncias e na vida pura e simplesmente. O diabo não queria que eles morressem. Na realidade, eles queriam que eles negassem a Cristo. Esse é o grande alvo. A negação do Senhor em nossas vidas. Sabe, eu estava pensando em tudo isso que está acontecendo conosco, enquanto um povo que se diz aos pés da cruz, esse momento que nós passamos nesses últimos 2 anos de pandemia, dor, morte, e fico achando que o nosso conceito de vitória, muitas vezes ele é muito raso, ele é muito pequeno, ele é muito na aparência. Vocês já perceberam que Satanás tem procurado introduzir no meio, mais uma vez, uma espécie de um sincretismo, que alia mentiras contadas de forma que parece verdade. Eu vou tentar explicar para vocês. Ele nos convence que somos tão importantes aos olhos de Deus, mas tão importantes que tudo existe em nossa função. O centro do evangelho pregado hoje é o homem. E daí vemos o evangelho sendo pregado para trazer bem-estar. Hedonismo, sabe aquela coisa assim, eu gostei do culto hoje, foi ótimo. Gente, o culto é prestado para Deus, não é para você se sentir bem. Vocês entenderam que é diferente? Nós estamos aqui para cultuar a Deus, não é para você sair daqui e falar assim, mas fez tão bem para mim esse culto, não é esse o objetivo. Pode até acontecer se houver arrependimento legítimo, se falar o teu coração, mas não é esse o objetivo principal, sabe? Então a gente fica procurando o evangelho do bem-estar, um evangelho que não tem confronto, um evangelho que não tem renúncia, um evangelho que não tem arrependimento. Nos é proposta uma releitura bíblica, segundo uma nova filosofia de vida, e essa filosofia parece tão encantadora e convincente que ao final nos é perguntado assim, faz sentido isso para você? E as pessoas caem que nem patinho, faz. Pode olhar, esses pregadores midiáticos, muitos deles, não estou generalizando, não, tem coisa maravilhosa, gente, mas muitos fazem uma pregação adocicada, colocando você como centro da atenção do Senhor, e no final fala assim, não faz sentido para você, mas é lógico que faz, eu sou a menina dos olhos de Deus. Cria vergonha na cara, gente, para com isso, procura um evangelho verdadeiro, evangelho que fala de arrependimento e conversão, estilo de vida transformado. Procura alguma coisa que faz sentido de acordo com as escrituras, sabe? E a gente é iludido, muitas vezes a gente olha e fala assim, mas que coisa bacana, e é realmente bonito, tem muitas verdades bíblicas ali no meio, só que o centro não é Cristo, e se o centro não é Cristo, esse evangelho é falso, ele é transvertido de verdadeiro, sabe? Amados, só para terminar, deem uma olhada naquilo que aconteceu com Estevão. Acompanhem comigo Atos capítulo 7. Nesse momento Estevão está na porta da cidade, sendo julgado, tá? E ele fala, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjo e não guardaste. Ouvindo ele isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus,
que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram-se contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui está falando do apóstolo Paulo antes da conversão. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. O relato bíblico diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu. Entenda, algo que o Espírito Santo vai operar em nós à medida que nós nos rendemos a Jesus completamente. Estevão nos deixou um modelo aqui perfeito da vitória contra o inimigo. Esse modelo do Estevão não é um modelo pregado na mídia, porque há de convir que não é muito atraente você ser morto a pedrada. Há de convir que não é muito atraente você ser expulso. Há de convir que quando você anuncia o Senhor, as pessoas tamparem os ouvidos, não é muito legal. Mas esse é o modelo. O filme não olha para cima. Os cientistas interpretados por DiCaprio, Lawrence, vão a um programa de televisão. A moça não se conforma com aquela condução imbecil. Ela rompe, as pessoas saem, e dali o que aparece, o que é? É uma tela onde está apontando os níveis de audiência. E os níveis de audiência eram altíssimos com a fofoca. Mas com aquilo que era sério, sabe? Caiu no discreto. Aí eu vou concluir. Nesse texto de Atos dos Apóstolos, em que nós vemos a figura de Estevão, há um princípio espiritual figurado muito forte aqui. Quando os nossos olhos estão no Senhor, parece que somos anestesiados para os ataques malignos contra a nossa vida. É isso que acontece. Preste atenção. Pastor Luciano Subirá, se eu não me engano, ele que escreve em um dos seus livros, eu não lembro qual, que pode ter sido uma forma milagrosa isso que aconteceu, porque, entendam, ele se coloca de joelho, e a semelhança de Cristo, ele pede que os pecados daqueles que estão assassinando ele sejam perdoados. Pensa comigo, gente. Ninguém que está sendo apedrejado faz isto. O que ele tenta é se proteger, se livrar das pedras, mas os olhos não estavam em si mesmo. A palavra diz que os olhos estavam no céu. Ele estava vendo aquilo que os outros não conseguiam ver, que é Cristo, à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Então pode-se entender que nesse momento ele recebeu do trono do Senhor como se fosse uma anestesia sobrenatural. Seria impossível em condições normais ele se ajoelhar, ficando olhando para o alto, esperando as pedradas. Ele foi tão encantado com a visão do alto que ele esqueceu, falou assim: não importa. E o que ele fez? Ele resumiu a pregação do Evangelho em 4, 5 palavras, sabe? Por isso eu te pergunto, ao contrário do título do filme, eu apontei, olhem para cima, sabe? Olhem para o alto, não fique olhando para as contingências, levante os seus olhos para os montes, pois é de lá que vem o socorro. O socorro vem do Senhor. Entendam, quando passamos pelas provas, pelas tribulações, Deus não somente nos prepara a vitória, mas Ele inevitavelmente, Ele virá, abrirá os céus, olhará para nós e nós sentiremos o mesmo conforto que Estevão sentiu. É esse conforto que eu estou falando, sabe? O Senhor lida com todo o apego excessivo que nós temos, para a gente
se desvencilhar dele. Isto é ser mais do que vencedor. É ser tratado por Deus e chegar a fim de adversidade melhor do que entramos. É a gente, a todo momento, olhar para o céu. Gente, Jesus está voltando. E está evidente isso. As pessoas não estão olhando, não estão prestando atenção, sabe? Ideologia de gênero que falava só no Rio de Janeiro está chegando em Assis, nas escolas de Assis, sabe? Na década de 60, 70, quando falava em divórcio, separação, isso era na família dos outros, chega na nossa família já também. As drogas aconteciam longe, agora estão aqui na nossa cidade, está infestado, tomado. Jesus está voltando. Vamos orar? Pai, bem sabemos que o Senhor conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas. Ele sabe quando assentamos e levantamos. Ele penetra os nossos pensamentos, sabe exatamente onde está doendo. Por isso te pedimos, nos cerca por trás, por diante, nos livra das astutas ciladas do diabo. Conceda-nos que, ao olharmos para cima, para o céu, contemplamos o teu socorro bem presente. Faz isso, Senhor, que esse ano que se inicia é o primeiro culto desse ano, Pai. Senhor, como eu preguei no culto da virada, que nós possamos estar com a boca no pó, humildemente. Senhor, mesmo com a boca no pó, nós podemos olhar para o alto, olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, e isso nos enche de esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O socorro vem do alto, vem do Senhor. Nós oramos, Pai. Recebe este momento, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês, Israel de Deus, espalhado na face da terra, hoje e todo sempre. Amém, amém.